Os destaques desta edição. Após acordo, rodoviários suspendem greve geral marcada para esta terça-feira. Melo tem extensa programação de inaugurações nesta segunda-feira no Rio Preto da Eva. Rompimento de adutora na Alameda Cosme Ferreira causa transtornos ao trânsito neste início de manhã. Polícia Civil e Federal investigam se PMs têm ligação com execuções no Espírito Santo. Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição teve alta de 35% em 2016. ONU celebra o Dia Mundial do Rádio com o tema O Rádio é Você. Piloto é substituído após reclamar de divórcio e políticos e assustar passageiros de avião nos Estados Unidos. Tragédia. Racha entre motos mata microempresário e missionário adventista em Iranduba. 2 homens são executados na Lagoa Azul e no Santa Edelvina. O carro da funerária que levava um dos corpos após ser liberado no IML sofreu acidente e o caixão caiu no asfalto. Agora no Jornal da Manhã. 5h46. Previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o tempo hoje fica nublado e encoberto com pancadas de chuva com temperatura máxima de 33 graus. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 18 milímetros com temperatura máxima de 34 graus. É de 25 graus a temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade, no complexo difusora de rádio. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Segunda-feira, 13 de fevereiro. É o 44º dia do ano. Faltam 321 para acabar 2017. Dia dos Santos Benigno e Valentim. Comemoramos ainda o Dia do Ministério Público e o Dia Mundial do Rádio. Mesmo com muitas nuvens, operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Resumo histórico. 1960. França testa a primeira bomba atômica no deserto do Saara. 1967, descoberto em Madrid um livro com anotações de Leonardo da Vinci. E no Brasil, a moeda nacional, o cruzeiro, é substituída de cruzeiro novo por causa do aumento da inflação. 1982, Al Seixas apresenta-se para um público de mais de 150 mil pessoas no Festival de Música na Praia Grande em Santos. No 2005, morre irmã Lúcia, vidente das aparições da Virgem Maria em Portugal em 1917. Agora 5h47, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Uma mulher de 29 anos foi flagrada na tarde de ontem ao tentar entrar na unidade prisional do Puraquequara com um celular, uma bateria e um chip. Os objetos, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, foram encontrados introduzidos na vagina da mulher. Conforme informações da SIAP, a mulher é irmã do interno Lucas Levi Souza. O flagrante ocorreu durante o procedimento de revista. Segundo a secretaria, os objetos foram detectados quando a suspeita sentou no detector de metais do tipo banqueta. A visitante foi conduzida ao 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos de flagrante pelo crime de facilitação de entrada de materiais proibidos em estabelecimento prisional. A irmã do interno também teve a autorização de visita suspensa por 30 dias pela SIAP. Deveria nunca mais ir lá. Roberto Peregrini, temos alteração no trânsito neste instante na zona leste da cidade, já que mais uma vez uma adutora se rompeu na Alameda Cosme Ferreira. Muito bem, Paulo Guerra, e bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia Eduardo Silva. Pois é, Paulo, a situação realmente é essa. Trânsito muito prejudicado de quem vai em direção à rotatória do Coroado, a bola do Coroado, como é conhecida, Paulo. O trecho é ali nas proximidades do estádio Carlos Amit, ali logo após a Feira do Coroado, no sentido rotatória. O detalhe, Paulo, que é o mesmo lugar onde já se rompeu outras vezes nós já noticiávamos aqui no Jornal da Manhã que essa adutora, que essa tubulação de grande porte rompe e a situação fica do jeito que está nesse momento, com o trânsito muito prejudicado.
a Manaus Ambiental trabalha desde a madrugada no local, Paulo Guerra. O trânsito é prejudicado, como você bem já colocou, está acontecendo um contrafluxo no local, ou seja, a via que traz os condutores do sentido Bola do Coroado, Feira do Coroado, agora está em ambos os sentidos, Paulo Guerra. Tem trânsito nas duas mãos na via que era para ser tão somente centro-bairro. A outra alternativa para o condutor que conhece, e para quem não conhece, está sendo orientado também pelo Manaus Trans nesse momento, é usar a Avenida Beira Rio, né, até ali as proximidades da UFAM, e depois, através da Rodrigo Otávio, voltar à rotatória do bairro do Coroado. Paulo. Estão aí as informações e as orientações do Alberto Peregrini para quem trafega naquela área onde aconteceu o rompimento dessa adutora. Já aconteceu outras vezes esse rompimento. A gente não sabe realmente o que acontece ali, que de vez em quando essa adutora rompe, não é, Peregrini? É verdade, Paulo, já foram várias vezes. Eu lembro, numa dessas tinha a prova do Enem, era um domingo. De lá para cá também outras vezes já se romperam aí, no mínimo de 4 a 5 vezes no mesmo lugar, Paulo, no mesmo local. E a gente daí dá essa dica a quem estiver dirigindo, até porque, Paulo, a escola de João Batista, que é uma escola muito procurada, ali, uma escola de um grande número de alunos, a escola Santana também, as pessoas que vão para o Santana têm que usar esse caminho para quem vai para a escola. Então a gente pede aí aos pais, a quem está se deslocando ou para qualquer outra área que vai pela Alameda Costa Ferreira, sentido rotatória do Coroado, é bom antecipar a viagem ou mudar o caminho, que a situação do trânsito daqui a pouco, Paulo, tende a ficar bem complicada. Peregrini, você acha que é certo uma pessoa que leva um celular, uma bateria, um chip na vagina para entrar em uma unidade prisional seja suspensa apenas 30 dias pela SEAP para que volte a visitar o interno? Pois é, né, Paulo? Não é. Na realidade não é. Deveria ir para a cadeia também, fazer companhia para quem já está lá dentro, né, Paulo? Essa que é a grande realidade. E o bom também, se é que a gente tira uma coisa boa dessa notícia, é que a SEAP, né, Paulo, está trabalhando agora intensamente, todo dia praticamente. A gente vê a apreensão de material, as revistas estão sendo cada vez mais minuciosas com a chegada do Coronel Cleiton Mancoelho, equipamentos novos foram colocados, o governo do estado aí investindo. Tem agora a banquetinha, um banquinho lá, Paulo. Sentou, se tiver alguma coisa nas partes em 20, mas não tem mais jeito, vai passar pelo detector de metal. Agora, Paulo, celular, mas parece com aquele celular do Nunes Filho, aquele grande, com um carregador e uma bateria. Rapaz, como cabia a coisa, né, Paulo? Pois é, ela sentou na banqueta, aí pronto. Entregou o serviço. E isso, acontece isso toda semana, né, Peregrini? Toda semana, Paulo Guerra, sempre acontece esse tipo de coisa. A gente lembra que tinha uma também que era contratada pelos presos por ela carregar um número maior de materiais, assim, era a famosa mulher container, uma mulher de 40 anos de idade, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ela era contratada por esses presos para levar as coisas, ela levava em grande quantidade, Paulo. Peregrini, na última sexta-feira à noite, um apagão aconteceu na Humberto Calderaro, também conhecida como Rua Paraíba. Rua Paraíba, conhecida como Humberto Calderaro, e parte da André Araújo. Uma escuridão logo ali, por volta das 7 horas da noite, e um pânico total. A bandidagem chegou fazendo um arrastão, e o pior, os caras roubam as pessoas, levam celulares, levam bolsas, e eles não atiravam, não. Davam coronhada na cabeça das pessoas. Muita gente de cabeça quebrada naquela escuridão. Eu vou te contar. E depois, quando a polícia reage e mata esses bandidos, logo aparece alguém para reclamar. É lamentável que isso aconteça. As cadeias estão aí, isso aí não é problema a economia do país que está ruim, faz parte de todo um contexto que vive o país. Não é nada disso, não. É uma questão de índole mesmo. É gente que nasceu para ser bandido. E esse tipo de gente tem que mofar na cadeia. Agora, quando chega lá, que é ar-condicionado, que é supermercado, que é tudo, e muita gente gritando, tem um ser humano aí dentro, Peregrini.
É, verdade, Paulo. Isso vem acontecendo muito, essa questão de arrastão. A gente tem notado também, Paulo, né? Nós aqui sempre no Jornal da Manhã estamos divulgando a ação da polícia que prende esses camaradas. Mas, rapaz, ainda assim, Paulo, como é grande o número de arrastão na cidade. E a gente notava também, outrora, que era mais na área da Zona Leste, da Zona Norte, nos bairros mais distantes, nos bairros mais humildes. Agora não. A gente vê aí nas proximidades de Adrianópolis, bairro do Aleixo, ali na área do Japim também, que já é uma área de, né, que as pessoas têm um poder aquisitivo mais alto. Também nesses bairros a onda de arrastão continua acontecendo, Paulo. A gente vê aí o esforço da polícia, né, mas a ação dos bandidos também continua a acontecer. E os bandidos têm uma técnica que andam de motocicleta. Eles desligam a motocicleta, dão alta velocidade nela, desligam para não fazer barulho para chegar perto do incauto, né, Pelegrini? Aí quando chega perto da vítima, a vítima é surpreendida totalmente, né? Porque muita gente, Paulo, quando vê um barulho de moto, já se esconde, já lá no Conjunto Cidadão 12, lá na Rua 10, uma senhora lá na rua tem uma seguinte tática: quando vê um barulho de moto, todo mundo entra. Aí quando passou a moto, todo mundo volta de novo, vai conversar, bater aquele papo, falar da vida dos outros, aí bate aquele papo gostoso ali na frente. Quando de repente vai ver uma moto, entra todo mundo, passou a moto, volta todo mundo de novo. População dá com medo, Paulo. Pelegrini, 2 homens foram executados, um na Lagoa Azul, e antigamente a Lagoa Azul era um local bonito onde se fazia filmes, e no Santa Etelvina. E depois disso, um corpo foi liberado. O que aconteceu, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, o corpo do homem que morreu no bairro de Santa Etelvina foi liberado por volta de 2h da manhã, quando saía do Instituto Médico Legal um carro em altíssima velocidade, conduzido por um homem embriagado, a Palma deu-lhe uma lapada bem no meio do carro da funerária. Paulo, para você ter uma ideia, o caixão caiu, a batida foi tão forte que o caixão foi cuspido, né, como chamam, foi arremessado de dentro do carro da funerária. O condutor da viatura da funerária também ficou ferido, ferimentos leves, é verdade, mas ainda assim foi levado a uma unidade de pronto-socorro. O caixão ficou todo espatifado, jogado no asfalto e foi novamente levado à sede do Instituto Médico Legal, Paulo. Alberto Pelegrini vai contar outros detalhes daqui a pouco no noticiário policial. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente vai voltar sim, Paulo, com essas e outras informações, e dizer que no sábado também, Paulo, um homem procurou uma operária do amor para aventuras amorosas da noite de sábado para domingo. Ele a levou para o motel, depois gostou dos serviços da operária e a levou para casa. Quando chegou na casa dele, Paulo Guerra, ela deu-lhe um boa noite Cinderela, ele não resistiu e acabou morrendo. A mulher, a operária do amor, ainda não foi identificada. Tá bom, Pelegrini. Transporte coletivo sem anormalidade. Sem anormalidade, Paulo. Tudo tranquilo. Você que vai pegar o seu transporte coletivo, não irá ter problemas. A saída das garagens foi na mais absoluta tranquilidade. Quem vai sair agora de ônibus tem que se prevenir, Paulo, é com a questão do tempo. Nós estamos nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, aqui nas proximidades onde rompeu-se essa tubulação, onde o trânsito está atrapalhado nesse momento, Paulo, e o tempo é completamente nublado, ameaça de chuva para qualquer momento na zona leste e na zona centro-sul da cidade, essa área por onde já passamos. Ameaça de chuva para qualquer momento, Paulinho. Pelegrini, a meteorologia está prevendo 18 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. 5h58. Motoristas reclamam dos buracos na Rodrigo Otávio, principalmente no trecho que vai do Canaã até em frente à feira coberta do bairro do Japim. Recentemente, a prefeitura realizou um tapa-buraco no Japim 2 e esqueceu o conjunto Atílio Andreasa, que está com suas ruas em péssimas condições de trafegabilidade. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Bojuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Candutama. Anamã FM em Anamã. Rádio Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã Eu e Você FM de Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Rádio Gospel 7 em Manacapuru.
Web Rádio Circuito FM de Altazes. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josiban, em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Mundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Libão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá e Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 25 graus. A meteorologia está prevendo 18 milímetros de precipitação pluviométrica. A inadimplência nas instituições particulares de ensino superior em Manaus chegou a 20% no ano passado. Balanço do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas, o SINEP, revela que este é o segmento mais afetado pelos atrasos de mensalidade. No ensino básico, a inadimplência varia de 10,5% a 15% e no ensino técnico é de até 14%. Em relação ao ano anterior, foi mantido o índice médio anual. Informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Nas últimas décadas, o poder público tem jogado alguns milhões de reais no lixo em obras inacabadas ou que estão prontas, mas não funcionam como deveriam e sofrem com a ação do tempo. Em alguns casos, a perda pela deterioração faz com que os empreendimentos fiquem 5 vezes mais caros do que o previsto. A maioria dos projetos de grande porte é financiado pela União com contrapartida do município ou do Estado. O dinheiro federal é enviado aos poucos conforme a construção avança. Se ela para, as verbas que ainda não foram aplicadas são retidas. É o caso da revitalização do Igarapé da Feira da Liberdade, o famoso Prosamin, que está esquecido e abandonado há anos. Essa obra recebeu investimento de mais de 10 milhões de reais para se tornar o primeiro centro imobiliário planejado de Manacapuru. A mais recente obra parada é a Praça da Juventude, que parecia caminhar a todo vapor e de repente parou. A grande obra está localizada no bairro de Terra Preta e deveria receber uma infraestrutura composta por equipamentos que estimulam a prática esportiva e a realização de eventos culturais que fazem parte de um projeto lançado pelo Ministério dos Esportes. Para a construção da praça, o governo federal liberou uma verba de mais de 2 milhões de reais, que, segundo informações, foram liberados de imediato para as contas da Prefeitura de Manacapuru, que é responsável pelo acompanhamento da obra. O que seria mais uma conquista para Manacapuru, com geração de emprego, renda e vida saudável para a população, se tornou uma verdadeira frustração para os moradores do bairro, que até hoje estão por entender o porquê da paralisação. Bem, Paulo, na realidade, Manacapuru virou um verdadeiro cemitério de obras paradas. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h06 em Manaus. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende o Amazonas e Roraima, realizará no próximo dia 24 o primeiro leilão público de 2017. No total serão leiloados 231 bens entre terrenos, veículos, maquinários e materiais de construção avaliados em 3,4 milhões de reais. O valor arrecadado com a venda dos bens será utilizado para o pagamento de dívidas em processos trabalhistas que tramitam nas varas do Amazonas e de Roraima. O leilão acontecerá às 9h30 no núcleo de astas públicas do TRT 11, localizado no 4º andar do Fórum Trabalhista de Manaus. 6h06 em Manaus. A empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. Prodan encerrou ao meio-dia deste domingo a Maratona Hackathon 2017 e o vencedor foi o aplicativo Canoeiro, desenvolvido por Domingos Manuel Barros Coelho Júnior, Fábio Paz Barreto de Carvalho e João Leno Pereira da Silva. A ideia do projeto é informatizar a venda de passagens fluviais, oferecendo ao usuário dados como destino, nome do barco, horários da viagem, tipo de acomodação e também a possibilidade de efetuar a compra do bilhete. De acordo com os técnicos, o aplicativo ajudará inclusive a regular o setor do transporte. A Secretaria de Estado da Assistência Social, SES, promove de hoje até o dia 17, de 8 às 17 horas, no auditório Dorinha Prado, o terceiro encontro estadual de gestores e técnicos da assistência social, com o intuito de capacitar gestores e técnicos sobre a organização, estruturação e financiamento do Sistema Único de Assistência Social.
O encontro terá como público os secretários municipais da assistência social e os técnicos de referência, totalizando 124 trabalhadores do SUAS. Esse primeiro evento, que abre a agenda de atividades da SES, confirmaram presença todos os secretários da assistência social dos 62 municípios do Amazonas. O Fundo de Promoção Social, o FPS, do Governo do Amazonas, retoma nesta segunda-feira as atividades do programa Crédito Solidário. Direcionado às pessoas em situação de exclusão social sem cobrança de juros, o programa oferece empréstimos no limite de R$2.000. Os interessados em acessar a linha de crédito já podem procurar o FPS para informações. Com a retomada das atividades, a equipe do FPS deve finalizar visitas das inscrições feitas em dezembro do ano passado durante a primeira feira do trabalho e empreendedorismo, que aconteceu no Centro de Convivência Padre Pedro Pinhola, na Cidade Nova. Nesta segunda-feira, as respostas às solicitações começam a ser enviadas. Segundo o FPS, 100 pessoas tiveram aval para empréstimo. A Agência de Fomento do Estado inicia nesta segunda-feira as ações itinerantes deste ano do Banco do Povo do Interior. Com a oferta de microcréditos de até R$15.000, a ação garante importante estímulo ao desenvolvimento socioeconômico, sobretudo no atual momento de crise que o país atravessa, com manutenção e geração de milhares de postos de trabalho. Os municípios onde há posto da FEAM, como Manicoré, Maracapuru, Itacoatiara, Tefé e Eiro, Nepé, o atendimento é durante todo o ano. Nos demais, é realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Governo do Amazonas, o IDAM e o SEBRAE. Os técnicos do IDAM atendem os produtores rurais e os SEBRAE os interessados no microcrédito dos demais setores econômicos. Deputado Josué Neto, do PSD, visitou comunidades ribeirinhas avaliando prestação de serviços na área da saúde. A reportagem é de Felipe Augusto. O deputado estadual Josué Neto esteve nesse último sábado na comunidade de São João do Cacoal, localizado na divisa dos municípios de Nova Olinda do Norte e Maués. O deputado participou de uma reunião com 13 representantes de comunidades que ficam no setor do Rio Paracuni para debater e procurar soluções como a falta de postos de saúde. Nós acabamos de conversar com os 13 líderes desta região e que nós vamos apresentar para o orçamento 2018 principalmente uma emenda parlamentar que venha atender as necessidades da área da saúde. Para melhor atender as demandas das comunidades, Josué Neto irá fazer um grande pacote de ação com os dois municípios, por meio de uma emenda parlamentar, para que as pessoas tenham acesso a um serviço público importante. Nós vamos fazer um grande pacote, conversando com os dois prefeitos do município de Nova Olinda e de Maués, para que a gente se entenda e apresente essas emendas para atender as necessidades da área da saúde, como, por exemplo, compra de combustível, ambulância, a construção da unidade básica de saúde da UBS e ainda equipamentos de comunicação. São itens extremamente importantes para que a saúde destas pessoas, dessas comunidades, possam ser atendidos. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. Na manhã desta segunda-feira, o governador José Melo vai participar de uma movimentada agenda de inaugurações no município do Rio Preto da Eva, a começar pela inauguração de um novo quartel da Polícia Militar às 9h da manhã no ramal São Benedito, próximo à M10. Em seguida, às 10 horas, acompanhado pelo prefeito do Rio Preto da Eva, Anderson Souza, José Melo participa da inauguração do prédio da Guarda Civil Municipal da cidade. Já às 10h30 acontece a reinauguração do gabinete do prefeito, da Procuradoria e da Secretaria de Finanças Municipais. Logo depois, às 11 horas, o governador acompanha a inauguração de um restaurante popular que servirá alimentação de baixo custo para a população. José Melo também vai acompanhar a reinauguração da nova estrutura da Secretaria Municipal de Saúde às 11h30 da manhã. Logo depois, segue para a reinauguração do prédio da Junta do Serviço Militar, que contará com um corpo técnico formado por um comandante, um delegado titular, um promotor e uma juíza, e ainda irá dispor de 3 viaturas, 8 motos e armamentos. Nesta mesma estrutura haverá alojamento para 70 policiais militares. Na sequência, às 12h30, o governador acompanha a reinauguração do Centro de Geração de Emprego e Renda no pronto atendimento ao cidadão do município.
Para fechar a extensa agenda, às 13 horas, Melo participa da reinauguração da Câmara Municipal do Rio Preto da Eva. Após fechar acordo de benefícios que somam quase 16%, incluindo o retroativo de 8% da cesta básica, mais 8% da perda inflacionária de 2016, em reunião com o prefeito Arthur Neto, trabalhadores do transporte rodoviário suspenderam a greve que estava prevista para acontecer nesta terça-feira. Além dos reajustes, os trabalhadores poderão incluir um dependente em seu plano de saúde pagos pela Prefeitura de Manaus. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus, Givanci Oliveira, após reunião onde o prefeito concedeu reajuste de subsídio de 8%, mas a possibilidade dos trabalhadores incluírem em seus planos de saúde mais um dependente, a possibilidade de paralisação do transporte coletivo foi descartada. Conforme o presidente do Sindicato dos Rodoviários, os valores reais ficaram em 8% sobre a cesta básica, que atualmente gira em torno de 704 e 8% em relação à reposição inflacionária referente ao ano de 2016. Agora 6:13. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial, dizendo que a movimentação no pronto-socorro 28 de agosto, principalmente de sábado para domingo, foi agitada, com 4 pessoas que deram entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa deu entrada vítima de tiro, de bala pelo corpo, um outro homem deu entrada vítima de acidente de trânsito. De ontem para hoje, mais tranquilo no 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, aí não tem moleza, a movimentação foi ainda maior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite de sábado para domingo agitada, 11 pessoas deram entrada vítimas de agressão física, 4 pessoas vítimas de facadas, 2 pessoas vítimas de tiros pelo corpo. Assim foi o plantão no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo, também localizado na zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Ele acabou recebendo os golpes no bairro Jorge Teixeira. Era noite de sábado para domingo, quando aconteceu esse crime. Quem deu as facadas nesse homem desconhecido? Ninguém sabe, ninguém viu. O homem foi barbaramente agredido no bairro Morro do Bode, o famoso bairro de Santo Antônio. Lá no Morro do Bode, um homem levou várias pauladas pelo corpo. Ele levou após ter roubado o celular de uma mulher. Ele corria pelas ruas lá do bairro Morro do Bode, passou ali pelo bairro dos Bocheiros, ali no São Raimundo, e voltou para o Santo Antônio. Quando chegou, acabou apanhando muito de populares que posteriormente o entregaram à polícia. Falando em polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar nas ruas, na noite de sábado para domingo. Eu estava nas ruas, eu também me entreguei aos desfrutes. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Na volta, na madrugada, nós passamos por uma blitz na Alameda Cosme Ferreira, outra na Avenida Camapuã, mais à frente na Avenida Itaúba, outra blitz. E também, Paulo Guerra, na Avenida do Turismo, na Avenida do Futuro, ali nas proximidades do Motel Blue Star, tinha também uma outra blitz. Estava completamente cheio de polícia na cidade nesse final de semana. Uma determinação do governador José Melo, que vem sendo cumprida muito bem pelo Coronel Brandão, comandante-geral da Polícia Militar, e o subcomandante Coronel Walter Cruz. Secretaria de Segurança também nas ruas e muita gente presa durante o final de semana. Uma moto foi recuperada no bairro de Santa Etelvina por policiais da 26ª SICOM. Um revólver calibre 38, várias trouxinhas de cocaína foram apreendidas com o homem, a arma e também a trouxinha. E o homem foi preso. Foi uma ação da Polícia Militar em conjunto com a Polícia
Polícia Civil, é a Secretaria de Segurança como um todo nas ruas da cidade. Ainda assim, com todo o policiamento que já é notório na cidade, a gente ainda toma conhecimento de alguns assaltos. As rotas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, rotas do transporte especial, a rota, os trabalhadores do transporte especial, os motoristas que levam, sobretudo os trabalhadores para o distrito, continuam sendo assaltados. No final de semana, Paulo, sexta, sábado e domingo, várias rotas foram assaltadas. Os locais são sempre os mesmos, dali área da Avenida Itaúba, da pista da raquete, área do Novo Aleixo. Os assaltos continuam acontecendo. E um deles, o motorista levou uma coronhada, um motorista da Transcena, e ele que agora o que os bandidos fazem? Eles entram em um dos ônibus, roubam todo mundo que está dentro do ônibus e obrigam o motorista a trancar a frente de uma outra rota, de um outro ônibus. Aí eles descem do ônibus já assaltado e vão assaltar o outro ônibus. Os motoristas dizem que são as mesmas pessoas. É uma quadrilha que está se especializando nesse tipo de crime, e vamos esperar aí que a polícia tome providências o mais rápido possível em relação a esses assaltos às rotas que continuam acontecendo. Nós trabalhamos essa matéria há mais ou menos um mês atrás no programa do Valdir Correia. Foi feito aí uma verdadeira força-tarefa através do delegado Adriano Félix. Foi presa muita gente. Os assaltos naquela ocasião diminuíram, mas agora voltaram a acontecer. Mais uma moto foi recuperada e o bandido foi preso em uma ação da Secretaria de Segurança através dos policiais da 26ª SICOM. Um homem foi preso e uma moto foi recuperada, uma moto que havia sido roubada por homens lá da 26ª SICOM. Aliás, ali na área do Conjunto Cidadão 12, Avenida das Flores, uma moto foi roubada ali em plena 7:30 da noite, ali naquela área. Policiamento na Avenida das Torres, na Avenida das Flores, melhor dizendo, ali nas proximidades do Conjunto Cidadão 12. Muita gente sendo roubada, outros esfaqueados, gente armada ali naquela área escura. A polícia precisa, pessoal ali da SICOM, ali da área, precisa agir o mais rápido possível ali na área do Conjunto Cidadão 12. O negócio está frouxo. Ali no Conjunto Cidadão 12, a bandidagem está fazendo graça com os policiais da SICOM da área. Conjunto Cidadão 12, roubo toda noite, todo dia. Vou levar o conhecimento do Coronel Walter Cruz. A gente levou o conhecimento da SICOM, ninguém dá jeito. Vou levar com o Coronel Walter Cruz, o negócio é mais embaixo. Com o Coronel Walter Cruz, o negócio ele vai botar quente lá na área do Conjunto Cidadão 12. Nós já conhecemos o trabalho do Walter Cruz. Quando a gente leva o conhecimento dele, a resposta é imediata. Um ladrão de carro, um ladrão que estava fazendo arrastão, foi preso por policiais da 10ª SICOM. Tudo aconteceu no bairro Dom Pedro. Mais uma ação da Polícia Militar, que fez um verdadeiro cerco na cidade. Vários bandidos presos. Um sucesso a operação durante o final de semana nas ruas da cidade, com muita blitz, muito carro recuperado, muito bandido preso nas ações da Polícia Militar durante o final de semana. Uma outra prova disso foi que os policiais da 30ª SICOM, na rua Maria da Paz, no bairro Cidade de Deus, apreenderam uma moto que estava com restrição de roubo, e o bandido, o piloto da moto, também foi preso. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Agora,
Quem foi para a pedra no final de semana em Manaus em destaque? E atenção, crime no bairro Lago Azul. Antigamente, na sessão da tarde, quando a gente falava em Lagoa Azul, a gente lembrava daquele casal de adolescentes, um lourinho, outra lourinha se descobrindo. Para que serve aquilo? Ela dizia. E ele, para que serve aquilo ali? Aí eles foram se descobrindo, o resto a gente já sabe, Paulo Guerra. Agora, o que se descobre na Lagoa Azul é faca, é crime, é morte. Olha a faca na Lagoa Azul. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado com dezenas de facadas pelo corpo. O crime aconteceu lá no bairro Lago Azul, bairro de Santa Etelvina. 19h50. Nesse momento, estava terminando o jogo. O Flamengo estava metendo a peia no Botafogo. Era botafoguense pra todo lado. Era caco de Botafogo pra tudo quanto é lado. O Flamengo dava uma pisa no Botafogo. Nesse mesmo momento, um homem foi barbaramente assassinado a tiros. Ele tinha 35 anos de idade e acabou morto a tiros. Não se sabe a motivação do crime. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o corpo desse homem fora liberado do Instituto Médico Legal por volta das 2h30 da madrugada de hoje. No momento em que o carro da funerária estava deixando a sede do Instituto Médico Legal, veio um outro carro, bateu no meio do carro da funerária. O motorista do carro que bateu no carro da funerária, o homem que causou o acidente, que colidiu o carro dele contra o carro da funerária, estava completamente embriagado. O motorista da funerária ficou com ferimentos leves e foi levado a um pronto-socorro. Para se ter uma ideia da violência do impacto, o caixão do homem ficou jogado no asfalto, caiu do carro da funerária na hora do acidente, ficou lá na Avenida Noel Núteus, rapidamente foi novamente levado à sede do Instituto Médico Legal, com o caixão todo espatifado. O homem voltou para a sede do IML. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Atenção, Jornal da Manhã, atenção. Todo cuidado é pouco. Um agricultor morreu. Um agricultor morreu nos braços de uma operária do amor e tudo aconteceu assim. Noite de sábado, um agricultor sempre vinha para Manaus para curtir o final de semana. O homem, o agricultor, tinha 53 anos de idade e ele procurou os serviços de uma operária do amor para uma noite madrugada de aventuras amorosas. Os dois procuraram um motel, os dois entraram abraçados, trocavam beijos e carícias. Passada a noite, madrugada, Paulo Guerra, o homem gostou dos serviços da operária e a levou para casa. Quando chegou na casa dele, ela deu-lhe aquele famoso golpe Boa Noite Cinderela. Colocou algum remédio para ele dormir, colocou uma dose para cavalo, Paulo Guerra, colocou muito e ele acabou morrendo. O homem tinha 53 anos de idade, estava curtindo com uma operária do amor quando foi envenenado, quando ela colocou o Boa Noite Cinderela. Os pertences dele foram levados, como carteira, celular e outros objetos que estavam na casa. O agricultor que gostava de plantar lá no seu sítio todo final de semana, gostava muito de plantar macaxeira. Só que dessa vez ele partiu dessa para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini
para o Jornal da Manhã. Rapaz, agora que eu achei, o meu badalo da morte estava desaparecido e agora foi encontrado. Agora eu vou tocar para todo mundo que eu não achei, agora vai para todo mundo que morreu no final de semana. É contigo, Paulo Guerra. 6h30 em Manaus. Esportes. Os jogos do domingo com algumas zebras. No Campeonato Paulista tivemos Red Bull 2, Santos 3. A vitória do Santos foi construída com um gol de mão. O São Paulo detonou a Ponte Preta 5-2. O Ituano pregou uma peça em cima do Palmeiras com o timão que tem. Ituano 1, Palmeiras 0. O Corinthians já havia perdido no sábado para o Santo André por 2-0. O São Bernardo venceu o São Bento por 2-1. No Campeonato Carioca, o Botafogo botou o time reserva para jogar contra o Flamengo. Ninguém entende esse negócio de time reserva, preservar jogador que ganha muito e tem que jogar. Botafogo 1, Flamengo 2. Portuguesa 0, Resende 2. Fluminense 4, Bangu 0. O Volta Redonda venceu o Vasco da Gama 1-0. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio passou pelo Passo Fundo 1-0. O Juventude venceu Ipiranga por 1-0. O Cruzeiro e São Paulo empataram em 1-1. No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro fez 3-0 no Uberlândia. O Vila Nova venceu o América do Tocantins por 2-0. O RT4, Democrata de Governador Valadares 1, Caldense 2, América Mineiro também 2. No Campeonato Paraense tivemos Cametá 1, São Francisco 0, São Raimundo 2, Independente 2. No Mangueirão, com renda de R$955 mil, o Clube do Remo venceu o Paysandu por 2-1 no Repa. O Campeonato Paranaense teve Prudentópolis 2, Atlético do Paraná 1. Londrina, Paraná 3, Malucelli 0. Rio Branco 2, Toledo 1 e Cianorte 2, Cascavel 1. No Campeonato Cearense, Itapipoca 1, Ceará também 1. No Catarinense, Barroso 0, Metropolitano 0, Joinville 0, Avaí 0, Inter de Lages 2, Tubarão 1, Figueirense 4, Criciúma 2. Últimas notícias. O horário de verão vai terminar no próximo domingo, quando os relógios devem ser atrasados em 1 hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. A medida em vigor desde outubro tem como objetivo aproveitar melhor a luz solar durante o período do verão, além de estimular o uso consciente da energia elétrica. A mudança de horário é adotada no Brasil desde 1931 e visa proporcionar uma economia de energia para o país com um menor consumo no horário de pico, 18 às 21 horas, pelo aproveitamento maior da luminosidade natural. Policiais federais e civis vão investigar a participação de policiais militares em crimes com sinais de execução durante a crise de segurança no Espírito Santo, e a Corregedoria da Polícia Militar vai acompanhar a investigação. O Espírito Santo ficou sem PMs nas ruas devido a protesto de familiares na porta de batalhões, que prossegue ainda no dia de hoje. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse neste domingo que a ordem e a segurança pública se encontram recuperadas no Espírito Santo. Ele também afirmou que as escolas e o comércio no estado devem voltar a funcionar normalmente nesta segunda-feira. 6h39 em Manaus. O juiz federal Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, houve mais testemunhas de defesa nesta segunda-feira no processo penal da Lava Jato, que tem como um dos réus o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O processo penal envolve o caso do triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Entre as testemunhas que devem ser ouvidas estão o ex-ministro do governo Dilma e atual secretário do Desenvolvimento Econômico da Bahia, Jacques Wagner, e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Os dois foram rolados pela defesa do ex-presidente Lula. As audiências serão realizadas em 3 horários, às 9h30, 14 horas e às 4 da tarde. Os interrogatórios serão realizados via videoconferência por Salvador, na Bahia, em Barueri e Osasco, em São Paulo. Além do ex-presidente, outras 6 pessoas também são réis na mesma ação. A esposa de Lula, Marisa Letícia, que morreu na sexta-feira, dia 3, também era ré nesta ação penal. Diante da polêmica em torno do projeto que trata da autonomia partidária e reduz as punições às legendas que não prestarem contas, a Câmara dos Deputados deverá discutir nesta semana uma nova redação para a proposta com o objetivo de aprovar o texto em plenário
já nos próximos dias. Os deputados também deverão definir ainda nesta semana os comandos das comissões permanentes, entre as quais a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, uma das mais cobiçadas da casa. Os partidos que formam as maiores bancadas têm preferência nas indicações. As primeiras reuniões de trabalho das comissões especiais das reformas da Previdência e Trabalhista serão realizadas amanhã, terça-feira, dia 14, à tarde. Nas reuniões, os relatores da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia, PPS da Bahia, e trabalhista Rogério Marinho, PSDB do Rio Grande do Norte, vão apresentar os roteiros de atividades e sugestões de nomes de pessoas a serem convidadas para debater as propostas. Também devem ser votados nesta terça-feira requerimento de deputados para audiências públicas nas comissões. A concessão de aposentadorias por tempo de contribuição, modalidade que será extinta com a aprovação da reforma da Previdência, aumentou 35% em 2016, segundo dados do INSS. Greve de servidores da Previdência em 2015, a entrada em vigor da chamada Fórmula 8595 e a escalada do desemprego ajudam a explicar a alta nas concessões, segundo especialistas. Para efeito de comparação, em 2015 houve alta de apenas 1,6% em relação ao ano anterior. Em 2016 foram concedidas 432 mil novas aposentadorias por tempo de contribuição. Em 2015 foram 320 mil. O BB Seguridade, que reúne as participações do Banco do Brasil em seguros e previdência, reportou nesta segunda-feira um lucro líquido ajustado de 1,74 bilhão de reais no quarto trimestre de 2016, alta de 6% em relação ao mesmo período de 2015. Paralelamente, a empresa informou que projeta crescimento do lucro líquido ajustado de 1 a 5% em 2017, ante a estimativa de 4,1% em 2016. Os principais índices acionários da China subiram pelo quarto dia consecutivo nesta segunda-feira, atingindo máxima de 2 meses, com o setor de matérias-primas sustentando o mercado diante da alta dos preços das commodities. O índice CSI 300, que une as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,68%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,64%. O juiz federal Sérgio Moro, dos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, afirmou que não capitula com nenhuma espécie de pressão política ao negar o pedido de liberdade ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, em decisão na última sexta-feira. A afirmação decorre da suposta tentativa de Cunha de intimidar o presidente da República, Michel Temer, do PMDB, destacada por Moro no despacho da última sexta-feira. Depositar o comportamento processual, revogar a preventiva de Eduardo Consentino da Cunha, poderia ser interpretada erroneamente como representando a capitulação deste juízo a alguma espécie de pressão política a qual teria sofrido em decorrência do referido episódio. A Rússia expressou nesta segunda-feira preocupação pelo lançamento de um míssil balístico efetuado no domingo pela Coreia do Norte e pediu que não sejam dados passos que possam levar a uma escalada de tensão. Consideramos o lançamento do míssil realizado pela Coreia do Norte em 12 de fevereiro como novo menosprezo às exigências contidas nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Isso é lamentável e não pode deixar de causar preocupação, afirma uma nota da chancelaria russa. Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, deve decidir sobre a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, após dar 24 horas para o presidente Michel Temer apresentar informações sobre a nomeação que deu foro privilegiado a Moreira Franco, citado na delação da Odebrecht. 6h44. Os governos de Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos pediram a realização de uma reunião em caráter urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas por causa do lançamento de um míssil de médio alcance realizado pela Coreia do Norte. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Japão confirmou o pedido do governo do premier Shinzo Abe, em coordenação com os dois países aliados, para realizar o mais rápido possível uma reunião do órgão executivo da Organização das Nações Unidas. O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, que governou o país entre 2001 e 2006 e teve prisão decretada na quinta-feira por suspeita de ter recebido 20 milhões de dólares em propina para favorecer a Odebrecht, afirmou ontem que não é um fugitivo da justiça e reivindicou a presunção de inocência. Em comunicado oficial divulgado em sua conta pessoal no Twitter, Toledo afirmou que não havia acusações contra ele na justiça peruana quando saiu do país e disse que vai defender seu nome com a condição de que não o prejulguem culpado.
O ex-presidente é procurado desde a última quinta-feira, dia 9, quando um juiz peruano expediu uma ordem de prisão nacional e internacional contra Toledo. O governo do Peru espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deporte o ex-presidente Alejandro Toledo, que estaria em São Francisco, na Califórnia, e é procurado pela justiça peruana pela acusação de ter recebido subornos da empreiteira Odebrecht. A ONU celebra Dia Mundial do Rádio com o tema O Rádio é Você. A data é comemorada nesta segunda-feira, 13 de fevereiro. Para a Unesco, o rádio ainda é o meio mais dinâmico, reativo e participativo, se adaptando às mudanças do século XXI e oferecendo novas formas de interação. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, a data é uma chance de celebrar o rádio e como ele ajuda a moldar as vidas das pessoas. O Dia Mundial do Rádio é celebrado em 13 de fevereiro, data em que foi fundada a Rádio das Nações Unidas em 1946. Segundo a agência da ONU, o rádio informa e transforma os ouvintes através do entretenimento, da informação e da participação do público. Para a Unesco, ter um rádio significa nunca estar sozinho. Você tem sempre um amigo. Um voo atrasou 2 horas nos Estados Unidos depois que a companhia aérea foi obrigada a substituir a piloto que usou o microfone da cabine para reclamar de políticos e de seu divórcio. Passageiros usaram o Twitter para comentar a situação e expressar a preocupação em voar sob o controle de uma profissional que não parecia psicologicamente estável. O caso aconteceu no aeroporto de Austin, no Texas, segundo a CBS, em um avião da United que tinha como destino São Francisco. Os passageiros começaram a estranhar o comportamento da piloto assim que ela subiu a bordo sem uniforme e perguntou a alguns deles se deveria realizar uma enquete para decidir se deveria ou não trocar de roupa. Surtada, em seguida, já na cabine, ela usou o sistema de som da aeronave para reclamar de seu divórcio e criticar Donald Trump e Hillary Clinton, dizendo que não votou em nenhum deles para presidente porque ambos são grandes mentirosos. A essa altura, diversos passageiros já estavam publicando mensagens sobre a situação no Twitter e alguns estavam deixando seus lugares e saindo do avião. Alguns dos tweets eram direcionados à companhia aérea e pediram providências. Algum tempo depois, a United Airlines confirmou o caso e pediu desculpas. O porta-voz Charlie Hobart disse não saber como a piloto conseguiu chegar ao avião sem o uniforme e disse que ela foi substituída por outro profissional para que o voo pudesse prosseguir. Hobart afirmou ainda que o incidente será discutido com a funcionária e que ela receberá o atendimento psicológico necessário. 6h48 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Torcedor do Botafogo morre, 2 ficam feridos após ataque em frente ao Engenhão. Folha de São Paulo. Escolas reabrem e ônibus voltam a circular após motim da PM no Espírito Santo que deixou 147 mortos. O Estado de São Paulo. Delegado da Polícia Federal encaminhou a Temer pedido de substituição de diretor-geral. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Homem é preso por vender biscoitos e doces com maconha em bar da Asa Sul. Valor econômico. Jornalistas brasileiros da Record TV são liberados na Venezuela após depoimento. Estado de Minas. Pai corta pescoço das 2 filhas em Contagem. Recife, Jornal do Comércio. Turista carioca é encontrado morto em Fernando de Noronha. Fortaleza, Diário do Nordeste. Universitária é encontrada morta no bairro Serviluz, em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Polícia Civil apura golpe no WhatsApp que clona usuários. Brasil Econômico. O programa quer recuperar 10 bilhões de reais em dívidas este ano. Edições impressas locais, o Agora. Garota de programa suspeita de roubar e matar agricultor. A Crítica. Final feliz, horas de terror. Ladrões levam carro com criança dentro. Em Tempo. Rodoviários, greve suspensa. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Ismael Moura. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.